30 segundos. Olá, sejam muito bem-vindos a uma excelente tarde, início de tarde no Brasil. Sou o Pedro Caramês e tenho hoje aqui um fantástico convidado que não podia faltar neste projeto 1730, um projeto dedicado, um projeto que iniciei em 2021, dedicado ao livro. Vasco, primeiras palavras para ti, dirigidas para ti, um enorme grato agradecimento por estares aqui comigo hoje, partilhar este palco digital e a poderes-nos falar daquilo que hoje mais nos apaixona, numa amizade que é importante dizê-lo, já vem de há muitos, muitos anos atrás, eu diria, Vasco, quando ainda tínhamos cabelo. Quase, quase. É verdade. Obrigado pelo convite, estamos aqui à conversa. Já nos conhecemos já há muitos anos, já não sei bem há quantos, mas já há muitos. O mundo era diferente na altura, não só a nível capilar, mas a nível digital também. Estivemos e estamos em muitos projetos juntos também, temos feito muita coisa, temos andado também muito pela estrada e pronto, agora mais online e, portanto, será aqui uma conversa muito agradável, certamente contigo, em falarmos aqui sobre o novo projeto editorial. Vasco Marques, que é, para quem está a chegar agora e, de alguma maneira, não conhece o Vasco é, na atualidade e em língua portuguesa, o autor de livros, de alguma forma, se calhar, mais prolífico em termos daquilo que são as... Vasco, neste momento, quantos projetos editoriais é que tens? Quantos livros é que estão, contando cada um dos livros? Obviamente, na questão das reedições, não, porque este aqui já tem... Estamos a falar de... Há quantos livros neste momento, Vasco? Atualmente são 4 livros publicados, foram 7 projetos editoriais, mas estão 4 ativos, ou seja, há aquilo que se chama as reedições, que na verdade o livro é totalmente reestruturado, está a tentar mais trabalho do que fazer um livro novo, mas são 4 livros que estão atualmente. Estou a finalizar o 5º, que irá sair dentro de 1 a 2 meses, e até 2024 vai ficar uma coleção de 9 livros, portanto ainda há muito trabalho pela frente. Em termos de missão, é esse o percurso que está definido, espero conseguir cumpri-lo. Há que continuar. Portanto, ainda vai a meio. Ainda vai a meio. Gente, escrever um livro já é um desafio enorme. Escrever um livro sobre uma área em constante movimento é um desafio, Vasco, ainda maior relativamente a isso. Eu tenho usado algumas técnicas. Realmente, escrever um livro de uma área que não é atualizável já é um desafio grande, não é? E, naturalmente, umas pessoas têm mais facilidade que outras. Eu, muito honestamente, não sou uma pessoa que tem facilidade em escrever livros. Para mim é um desafio acrescido. Claro que com o tempo, com a experiência, foi otimizando processos, mas há pessoas que escrevem facilmente, não é o meu caso. Em contraponto, tenho facilidade em ser objetivo e sistematizado, o que facilita imenso em passar conteúdo nos livros e nas formações, nas minhas intervenções. Aqui, com o tempo, eu comecei a utilizar um conjunto de técnicas, pois eu posso partilhar como é que eu faço para fazer os livros, quais são as minhas técnicas, desde o início e na fase seguinte, que fazem com que o livro esteja cá fora. Eu tenho a certeza que eu costumo dizer em brincadeira, e já disse isso ao Caramês, e nós ainda tivemos presencialmente não há muito tempo, estivemos juntos em um sábado, quando terminamos umas aulas onde colaboramos em conjunto. E eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que é, as pessoas que percebem muito deste assunto, ninguém as conhece, porque estão a trabalhar no seu projeto, ou seja, isto é uma área de trabalho solitária. Alguns acabam por ganhar mais notoriedade, outros, se calhar, ninguém os conhece e são bons profissionais. O que eu quero dizer com isto é, não são sempre os mais conhecidos que são necessariamente os melhores. Agora, os melhores têm que trabalhar para ser conhecidos, não é? E isso aí é importante. O ideal é o equilíbrio entre as duas coisas. E por isto para dizer o quê? Que eu sempre achei que não era a pessoa certa para escrever livros sobre esta área. Mas, a partir do momento que eu comecei em 2014,
foi um projeto que eu ganhei imenso gosto, senti com missão e continuei e irei continuar esse projeto. Agora, é muito desafiante o facto de estar constantemente a atualizar, sempre a mudar. Isto significa que se nós não atualizarmos os livros, acaba por ter o efeito inverso na notoriedade, acaba por prejudicar a notoriedade porque o livro está desatualizado. E por isso, sim, é um desafio muito grande. E acredito, o que eu queria chegar acredito que existem outros profissionais, colegas nossos, excelentes profissionais, que se calhar teriam também excelentes capacidades para escrever o livro, mas não o fazem, ou pelo típico falta de tempo, mas há um percurso que se faz, que chega a dado momento em que a pessoa desiste, e desiste a meio, porque precisamente é um projeto muito, muito, muito absorvente e não paga contas a curto prazo. Portanto, quando se trabalha em livros, estamos a jogar a curto e a longo prazo. A curto prazo, claramente, não é com os livros. Os livros não pagam contas. Pelo contrário, roubam-nos tempo que nos ajudaria a pagar contas. A médio e longo prazo, claro que se for um trabalho bem feito, não é? Será bom para a notoriedade. Isso sim. Não te estou a ouvir, Pedro. Desculpa, estava aqui... Mas quase por telepatia, quase que te ouvia. Não, hoje começamos a aprender cada vez mais esta comunicação, às vezes quando os clientes estão em mute. Não, estava eu a dizer, exato. que Vasco, tens aqui um papel hoje que de alguma forma é muito importante para toda a lusofonia, que é efetivamente conseguires transpor para um livro, que é hoje também, muitas das vezes, o que tem sido repetidas vezes colocado como um instrumento já do passado, uma vez que ele tem aqui um conjunto de características que não lhe permitem essa renovação, embora tu tenhas, de alguma forma, também, em todas as tuas projetos editoriais, tenhas criado dinâmicas, seja com os QR codes, seja com um conjunto de referências que normalmente vêm sempre associadas ao livro e que, de alguma forma, consegues criar uma experiência do leitor, uma experiência que continuada, mesmo após em algumas das áreas, o livro. E nós tivemos a oportunidade até, em alguns lançamentos, de alguns deles, onde eu estive presente. Verdade. E também, de alguma forma... ter aqui aliás, foste o meu parceiro de mesa no livro Redes Sociais 360 na primeira edição, na Almedina, no Porto, em Gaia, acho eu. Exatamente, foi em Gaia, exatamente, na Almedina de Gaia. Foi em 2016, portanto, já extraordinária missão de me juntar a ti e ter essa... Agora, estava-te a dizer que, de facto, tens procurado, de alguma forma, e tens procurado aqui sistematizar nestes verdadeiros compêndios, que são hoje, importante dizê-lo, verdadeiros compêndios hoje sobre mídias sociais, sobre redes sociais, que, de alguma forma... de certeza absoluta que estariam perdidas hoje se não houvesse alguém com a tua determinação, com a tua resiliência, com a tua entrega hoje missionária quase, como tu acabaste por dizer, de te colocares aqui ao serviço de uma comunidade que hoje bebe os teus conteúdos. Aliás, já os bebia antes por outras vias. Sempre foste um dos grandes principais embaixadores de toda a cultura digital que se vive em Portugal, e portanto não é por seres meu amigo que eu estou a dizer, não é? As puras das verdades. São milhares de horas que, para quem tiver dúvidas, o canal de YouTube do Vasco é um verdadeiro livro aberto para milhares de horas que... Aliás, ó Vasco, ainda continuas à frente da Coca-Cola com o maior volume de... Não sei, por acaso, atualmente não. Lembro-me na altura, isso foi há uns bons anos, que era da Coca-Cola Portugal. Estava à frente deles no YouTube. E como tu dizes, realmente eu passei por várias fases. E houve uma das fases, dessa que estás a retratar, em que, antes de falar muito em lives, portanto isto em 2013, 14, 15, eu fazia mais ou menos 200 eventos por ano. Já fiz em todos os distritos de Portugal, nos principais países lusófonos, e fazia em média 200 eventos por ano, e foi isso durante 5 anos. E todos eles, todos os que eram
gratuitos. Na altura fiz centenas de eventos gratuitos, atualmente não faço, mas na altura fiz imensos. Todos eles já na altura transmitia em direto para o YouTube. E, portanto, há muito material que agora é história, não é? Muito dele é história, mas não deixa de ser engraçado. É a história que nós dois partilhamos também, até porque... Sim, partilhamos, exatamente. Muitos dos eventos tu estiveste presente, sim. E na altura transmitíamos... E ou gravava, eu lembro-me, a primeira câmara de filmar que eu comprei, em 2011, acho eu, comprei a prestações, eu não tinha dinheiro para comprar uma câmara de filmar, comprei a prestações, ela variou a semana passada, portanto, e ainda durou até há uns anos, entretanto, ela estava encostada, e comprei uma câmara de filmar a prestações, porque não o podia pagar, mas eu sabia que era importante gravar os eventos, e passei a gravar os eventos desde essa altura. E desde aí, pronto, depois também fui evoluindo muito na área do vídeo, não como profissional, mas como, digamos, um entusiasta da área, e que acabou por casar muito bem depois com o marketing digital. E, portanto, sim, nessa altura produzia imenso conteúdo em vídeo. Atualmente não produzo muito conteúdo para as redes sociais, e isto porquê? Por duas razões. Primeiro que nos últimos anos houve uma grande procura pela área digital e, portanto, o tempo acaba a ficar limitado. E porque optei, pelo tempo que me sobrava, optei por dedicá-lo aos livros. Portanto, é uma forma de partilhar conteúdo diferente, não é? Então, optei, já há muita gente e muito boa gente a partilhar conteúdo nas redes sociais, então optei por aí diminuir bastante e ser mais específico e apostar na área editorial. Em boa hora, em meu entender, em boa hora o fizeste, porque efetivamente... Foste conseguindo reunir em livro muitas coisas que, de facto, se perdem, tweets que se esvaziam. Sim, ter a informação toda sistematizada e compilada, e ainda hoje, e será dentro, mesmo nas próximas décadas, não será, é arriscado dizer hoje em dia, mas eu diria que se calhar os próximos pelo menos 10 a 20 anos, o livro em papel será certamente ainda um livro importante, embora os livros estejam disponíveis em digitais. Claramente, ao contrário do que eu pensava, claramente as vendas em papel são esmagadoras comparado com o digital. As pessoas continuam a preferir papel e vão continuar a preferir nos próximos tempos. Talvez a geração a seguir a nós, talvez seja diferente, dependendo das tecnologias que existam, etc. Mas estava aqui a ver um comentário do André Almeida, que ele diz que é um trabalho muito solitário nesta área. E é, de facto. Eu acho que também te disse, a última vez que estivemos juntos, que eu descobri que estava em quarentena e não sabia. Portanto, eu já estou em quarentena há muitos anos. Para mim, a quarentena não teve qualquer impacto diretamente comigo, não é? Pelo menos. Pelo contrário, até me deu jeito precisamente para eu acelerar alguns projetos editoriais, como o Redes Sociais 360 e o AZ, que lancei no próprio ano as 2 reedições, e este ano também conto lançar em 2 livros novos, não reedições, mas 2 livros novos. Precisamente a quarentena até me dá jeito. Realmente, tendo em conta o meu perfil, que consigo estar solitário, lembro-me já há 10 anos, às vezes estava envolvido em projetos que eu estava meses isolado a trabalhar num projeto. Tanto tem a ver com a personalidade, ou seja, embora eu goste de estar com pessoas e adoro estar com pessoas e conviver, e o meu trabalho exige isso também, e gosto, mas não tenho qualquer problema em estar isolado. Qualquer livro que eu publiquei levou pelo menos 1.200 horas de trabalho. Portanto, é um trabalho muito, muito duro, diria até violento. Eu já te partilhei, Vasco, o Vasco, normalmente também no final de cada obra vai lançando, e aliás eu mostrei-lhe da última vez que estivemos, fiz a captura do post dele, que de alguma forma tinha as milhares de palavras que o livro tinha, as gravuras, portanto, as fotografias, o tempo alocado para isto. Ele é efetivamente único nessa matéria de documentação de todo este processo de desenvolvimento e de lançamento de um projeto editorial que tem, como nós já falávamos aqui hoje, tremendos desafios em muitos dos casos, um conteúdo, aliás, e recordo-me quando estivemos nesse primeiro lançamento, de estarmos até a chegar à conclusão, desde que o livro saiu, já algumas das funcionalidades que nós discutíamos já não estão disponíveis, ou outras que, entretanto, surgiram mais relevantes aqui, e, portanto, num desafio que depois torna também ao próprio autor uma tremenda angústia de, muitas das vezes, abandonar um determinado conteúdo que surgiu e que poderia, de repente,
trazer aqui mais conteúdo. É às vezes um trabalho difícil este de escolhermos o momento para parar. Sim, exatamente. E já agora, já que tocas nisso, queria tocar um ponto que é, quando fechar um livro, eu acredito que essa é uma decisão difícil de tomar. Eu gostava de dizer as fases que eu passo sempre que eu escrevo um livro, portanto, foi no primeiro e passo em todos, que é a fase, digamos, emocional. O que é que eu sinto em todo o processo? Depois gostava de explicar como é que eu me organizo e como é que tecnicamente executo e fecho, porque se aquilo que eu idealizo, aquilo que eu executo, há um gap, ou seja, eu idealizo, quero fazer um livro assim, mas se eu quiser, qualquer pessoa, se eu quiser fazer um livro como idealizei, não teria nenhum livro cá fora. Porque nós tendemos a querer ser perfeccionistas ou a querer cumprir uma expectativa que nós criamos. Mas se nós a tentarmos atingir, defino um objetivo. Se eu atingir a tática que eu uso isto em quase tudo, até quando eu estudava. Se eu atingir 80% daquilo que eu idealizei, o projeto está cá fora. Portanto, não espero para chegar aos 90% ou aos 95%, porque o esforço adicional não compensa. E às vezes não justifica. E o que eu queria dizer, o processo, todos os livros que eu passo, começo pelo processo de entusiasmo, toda a gente tem vontade de escrever um livro, tem o processo de entusiasmo, tenho entusiasmo, reúno ideias, normalmente a primeira coisa que me ocorre é a capa, portanto eu estou a visualizar a capa, desenho a capa, e depois passo a um designer profissional para lhe dar os retoques profissionais, mas a capa está na minha cabeça, é quase sempre a primeira coisa, quase faço a capa, depois estrutura, ou seja, índice não detalhado, mas índice geral, é esse o passo. É como levantar uma casa, não é? Faço assim os pilares e depois começo a preencher. Tudo o que está no livro é testado e validado. Não há nada que eu esteja lá que seja um palpite. Tudo o que lá está é testado e validado e confirmado. E depois passo pela fase que é, vou começar a trabalhar. Tem que se trabalhar. Depois, ao longo dos anos, também mudei o horário que trabalhava, não é? E usei métodos diferentes, mas de uma forma geral tendo a ser trabalhar 12 a 16 horas por dia durante 90 dias, mais ou menos. Isto nem sempre é possível, vai depender do trabalho. Se apanhar uma fase, às vezes aproveito as férias, ou outras vezes aproveito um interregno. Se isso não for possível, às vezes arrasta-se durante um ano. Lembro, por exemplo, o Marketing Digital de A a Z, a primeira edição capa preta, demorou 1 ano e meio a fazer. Porquê? Porque não consegui encontrar um período de 3 meses seguidos, 16 horas por dia. Isso implica não ter intervenção no mundo físico, não é? Porque é um trabalho extremamente violento fisicamente, temos de estar focados naquilo. Mas, independentemente disso, que depois eu vou adaptando, há alturas que faço seguido, outras alturas vou intercalando, mas faço por blocos muito intensos, porque se formos a fazer 1 hora ou 2 por dia, isso não resulta. Pelo menos comigo não resulta. Depois vai-se fazendo, chega uma altura que o cansaço começa a surgir, não é? O que é normal. Depois chega uma altura em que, isso acontece-me sempre, estou a 1/3 do livro, já estou extremamente cansado, já estou farto daquilo, e ainda estou a 1/3 do livro. Depois, quando atinge metade do livro, já estou numa fase que penso assim, não vou conseguir, pá, isto está a ser extremamente difícil, isto ainda falta muito trabalho, não vou conseguir. Eu passo sempre em qualquer fase, mesmo nos livros que publico agora, e sabendo que vou passar por essas fases, passo sempre por elas. Depois de meio, mais um bocadinho, mais um capítulo, e começa a ver a luz ao fundo do túnel e vai-se lutando. É preciso, uma coisa que tu disseste importante é preciso muita persistência, trabalho duro. Portanto, eu não acredito que ninguém consiga alcançar grandes objetivos. Eu não estou a falar de objetivos de dinheiro ou financeiros, porque isso são objetivos demasiado baixos. Estou a falar em missões, em projetos, em coisas por cá fora, não é? Não acredito que isso se consiga fazer sem trabalho duro, seja no que for. O que não implica trabalho duro é uma ilusão. É preciso trabalhar duro para fazer as coisas bem feitas, não é? E, portanto, passo sempre por essas fases. O que eu utilizo, a minha metodologia, uso um Excel, coloco os capítulos, coloco as páginas previstas para cada capítulo, e normalmente não falha muito, mais 5 ou menos 5, e depois, à medida que avanço cada capítulo, vou colocando lá que conclui aquele capítulo, depois vai para a revisão, obviamente, e que vai-me dando a percentagem que falta. Ou seja, é um projeto muito grande, vou tendo pequeninas metas para me ir dando algum entusiasmo. E é esse o percurso, mas é um percurso solitário, é um percurso muito exigente, que requer muito foco e muita concentração e que é inevitável a pessoa passar por um processo de cansaço extremo, de achar que não vai conseguir, tudo isso. Portanto, eu passo sempre por esse processo, mesmo sabendo que vou conseguir e que já fiz uma série deles e que farei mais alguns.
Portanto, isto porquê? Porque eu uso o método um bocadinho violento, não é? Mas se não, comigo esse método resulta. Pode haver quem pense, vou escrever meia hora ou uma hora por dia. Esse método comigo, eu sei que não resultaria. E isso significa que o livro ainda estaria na prateleira. Portanto, do ponto de vista de execução, faça assim. Depois opto por tomar algumas medidas também complementares, que é tudo aquilo que me possa retirar tempo, eu retiro da equação da minha vida. Não é como emigrar, mas é quase como emigrar. Portanto, não desapareço de casa, os meus filhos não me deixam de ver, não é? Portanto, isto havendo filhos e havendo mulheres, a gente temos que também dedicar algum tempo. É claro que eles também pagam um bocado a fatura. A dedicação não é a mesma nesse período. Mas tento também ir gerindo... O Vasco, faz-me lembrar a conversa deste fim de semana do treinador português que ganhou a Libertadores. Para sair um livro, para sair uma vitória, abdicou-se de outras coisas, não é? Portanto, no fundo, é inevitável. É inevitável. Para fazer uma coisa bem feita, quem diz um livro diz qualquer outro grande projeto, sim. Claro. Fazer um clube vencedor, por exemplo, criar uma empresa e em 2 anos fazer com que ela comece a dar lucro, tudo isso são grandes projetos. Isto que eu estou a dizer que se aplica a um livro, aplica-se a um empreendedor, que tem uma vida dificílima também hoje em dia, não é? Ou qualquer outro, digamos, grande... Quando estamos aqui a falar em grandes projetos, eu nunca estou a falar de dinheiro, porque acho que dinheiro é das coisas mais passageiras e dos objetivos mais fasquia baixa que podemos ter, precisamente porque há coisas com mais valor que o dinheiro, ou mais valor do que faturar muito. Precisamos de faturar para pagar as nossas despesas. Claro que sim, mas há coisas com mais valor do que isso. Na minha ótica. E, portanto, passo por essas fases. Passo sempre pelo meu método. Portanto, este meu método eu acredito que não vai funcionar com toda a gente. Vai depender da personalidade de cada um. Mas nesta área do digital, se não for assim o método violento, o que é que vai acontecer? A pessoa arrasta 1 ano, arrasta 2, quando vai pegar no projeto, já está desatualizado. E depois faço o seguinte, que é, tenho sempre a tentação de querer fazer mais e mais e melhor e melhor e melhor. Então, chega uma altura que é, fechou, começa a definir, fechou, ok, está bom, fechou. E segue. Portanto, há aquela tentação de nós queremos, mas eu queria fazer mais isto, queria fazer mais aquilo outro. Então, o objetivo... Este é daquele tipo de decisões que a gente aprende com a vida. Há 20 anos, que já no início da minha carreira, eu não era assim. Queria sempre fazer tudo muito bem, perfeccionista. Sermos perfeccionistas não nos leva a lado nenhum. A não ser um designer ou um artista, em que ser perfeccionista faz parte da própria profissão. Sermos perfeccionistas em negócios ou neste tipo de projetos não nos leva a lado nenhum. Pelo contrário, só nos faz ficar presos onde estamos. Aumenta a força da gravidade. É aquilo que eu costumo dizer que até quando trabalho com a minha equipa, se está bom, siga. Prefiro bom hoje do que muito bom amanhã. Agora, claro que temos que pensar o seguinte, o que é bom, não é? Para algumas pessoas, bom é para mim mau, e para algumas pessoas o muito bom para mim também é mau, portanto, mas para mim o bom é o suficiente, não procuro o muito bom. O muito bom, o que é para mim? É a minha expectativa inicial que eu tinha para o projeto. E, portanto, isso aplica-se, aliás, e isto não é nenhuma novidade, em empreendedores, grandes empreendedores, dizem que é esse método. Aliás, o próprio motor de pesquisa Google é esse exemplo, que eles colocaram cá fora o motor de pesquisa Google, em finais dos anos 90, na altura havia o Alta Vista, o Yahoo, e eles colocaram só uma caixinha branca porque não tiveram tempo para fazer mais nada. E os utilizadores no feedback disseram, ok, sim, está bom, não mexam. Portanto, a ideia de nós, quando lançamos um produto, ele estar em beta, é bom porque muitas coisas que nós íamos fazer, disso não tínhamos dúvidas, não iam servir para nada, ninguém as queria. E, portanto, lançar produtos ou serviços em teste que estão minimamente aceitáveis, obviamente, é uma das metodologias que as startups utilizam para testar o produto. E porque muitas vezes a ideia que nós temos de um produto e serviço não é o que o cliente quer. E, portanto, devemos lançá-lo assim que possível. Isso até tem um nome técnico, esse tipo de metodologia. Vasco, o livro mínimo viável. É? Exatamente, é isso mesmo. Estamos a falar sobre o livro Redes Sociais 360, como comunicar online, esta verdadeira bíblia que, se não tem, e hoje trabalha em marketing digital e quer conhecer mais sobre, esta é claramente aqui uma obra fundamental para qualquer prateleira, embora numa fase, e também aqui a motivação que me trouxe este ano para trazer este projeto foi exatamente o facto de podermos aqui, num ano de 2020 desastroso para o mundo dos livros, que em Portugal
trouxe aqui uma perda muito significativa de muitos milhões de livros que não foram vendidos comparativamente a 2019, tenho procurado criar aqui um espaço para falarmos sobre estes livros que hoje são tão importantes para o desenvolvimento de uma área de especialidade, de uma área de... E obviamente, aqui não poderia deixar de trazer aqui este incrível profissional com todas as letras que, de alguma forma, também aqui, de uma forma, como já aqui disseram também, de uma forma muito genuína, muito autêntica, vai partilhando aqui um pouco daquilo que é destes segredos nesta produção. Gostava de deixar também aqui para os presentes que queiram colocar algumas questões ao Vasco, sejam relativas a esta obra, sejam coisas aqui um bocadinho mais. Ó Vasco, enquanto desafio, temos aqui o José Henriques. José, obrigado pela tua questão. O José lança aqui uma questão, e esta servirá depois para, se calhar, mais uma ou outra que posso agarrar, para perguntar aqui se não estaremos a comunicar em demasia e, por vezes, sem o saber, o método, o modo ou o método, assim, esta comunicação não perderá a verdadeira importância. Gostava que, podemos aqui deixar José também... Henriques, obrigado pela questão. Antes deste live, ligou-me uma empresa que queria apostar no digital. E estávamos a falar um bocadinho sobre isso. É uma empresa que eu conheço e que é muito boa, mas não tem trabalhado bem a sua marca a nível nacional. Portanto, é uma rede. Não tem trabalhado a sua marca a nível nacional. Um bocadinho desconhecida, mas eu próprio, por acaso, estou a trabalhar com essa marca e eles trabalham muito bem a vários níveis. Uma das coisas que eu disse quando a essa afiliada, disse, olha, vocês trabalham muito bem, eu conheço o vosso trabalho agora, ouvi falar, mas não sabia que era bom, a vossa marca nacional não está a ser bem trabalhada. E ela concordou com isso. E eu disse-lhe assim, sabe que às vezes nós sermos low profile, é claro que eu, por exemplo, particularmente eu admiro mais as pessoas que são low profile, normalmente têm mais para dar ou são mais do que aquelas que se calhar tocam mais o sino, mas hoje em dia, se nós formos low profile, acabamos por passar despercebidos com a quantidade de ruído que existe hoje em dia. Ou seja, nós precisamos de marcar o nosso território e comunicarmos quem somos e investir em publicidade e tudo o resto. Portanto, isso é preciso fazer. Portanto, a estratégia de low profile e sermos muito bons não nos leva muito longe quando nós queremos vender, não é? E, portanto, por um lado, comunicar em demasiado, até o oposto disso, low profile, que é estarmos a disparar para todo lado, é mau, dá aspecto de desespero, dá aspecto que não sabemos o que é que estamos a fazer, não há uma estratégia definida. Portanto, eu acho que é importante hoje em dia, num mundo com tanto ruído, quando digo hoje, nem estou a falar de tempo de pandemia, mesmo antes da pandemia, não é? Um mundo com tanto ruído, com tanto conteúdo, com tanto conteúdo bom, não é? Com tanta concorrência que aumenta, nacional e internacional, é importante, aquilo que é importante é definirmos o nosso caminho. E aqui eu vejo, da minha experiência, que era e continua a ser, a experiência mais dificuldade é qual é o meu caminho de defini-lo? O que é que eu quero fazer? Como é que eu quero comunicar? Conteúdos, periodicidade, como é que o vamos fazer? Qual é o estilo? Está alinhado com a cultura organizacional? O que é que eu vou promover em publicidade também, que é importante. É importante, por um lado, sabermos o que é que vamos comunicar, qual o registro e os conteúdos, e isso é um grande investimento de tempo, que não dá resultados a curto prazo, esses conteúdos, não tínhamos ilusões, mas uma coisa é certa, e não tínhamos dúvidas, e isto pouca gente de que estão a começar no digital percebe. Temos que investir em publicidade, ponto final. Temos que investir em publicidade pesado. Nas plataformas em que são interessantes. Se é LinkedIn, se é ecossistema Facebook, é ecossistema Google. Se não o fizermos, não vale a pena. Estamos a perder tempo e não vamos chegar a lado nenhum. Isto porquê? Porque o mundo hoje é diferente do que era há 5 anos, ou há 7 ou há 8, em que sem investir em publicidade conseguia-se muita coisa. Isso hoje não é possível na maioria dos negócios, 95% dos negócios. Portanto, em relação ao comentário, sim, por um lado, acho que sim, muitas vezes há difusão, não há assertividade, não há foco naquilo que se quer fazer, e isso é muito frequente acontecer. Por outro lado, portanto, esse é um erro frequente, que focou muito bem. Por outro lado, é preciso definir orçamento em publicidade, começar baixo e ir escalando à medida dos resultados, sem dúvida. Acho que até porque é importante muitas das vezes desmistificar a ideia de que hoje essas ações publicitárias parecem ser, digamos aqui, o utilizador que diz, bom, eu tenho feito toda esta atividade, mas de forma orgânica, como se hoje isso fosse um prémio pelo facto de ele não usar um discurso que é hoje absolutamente crucial também em toda a estratégia.
Vasco, gostava de te lançar aqui um beijinho também aqui para a Ana Mendes, que nos está a ver, para te dizer, e a todos, que conversa sobre o livro, o último livro do Vasco, Redes Sociais 360, Como Comunicar Online, um livro publicado pela atual editora, e estamos aqui também, o Vasco já foi partilhando um pouco de todo o processo de construção. Deixa-me dizer também de Vasco que é também uma satisfação imensa, neste momento, estarmos mais de 100 pessoas a assistir a esta sessão entre Facebook, LinkedIn e YouTube. Muito bem, é como estamos num auditório. Estamos num verdadeiro auditório aqui com 100 pessoas, vindas de norte a sul do país. Já agora, deixem ficar aqui nos comentários de onde é que vocês nos estão a ver, para que o Vasco também sinta que a lusofonia hoje está espalhada por tanto local incrível, quer no nosso país, quer fora dele. Vi aí alguns rostos também que de alguma forma já me deixam antever. Olha, eu gostava só acabar de explicar esse método como eu faço os livros. Isto por uma razão. Muita gente me pergunta sobre os livros. Aliás, eu já escrevi um artigo. Eu estou a pensar, estou na dúvida. Eu não sei se já publiquei no meu site ou não, mas eu já escrevi um artigo. De como é que eu faço os livros. Eu até vou fazer o seguinte, que é, eu depois vou verificar se tenho no meu site. Eu tenho a ideia que não publiquei, que ficou na gaveta. Já está revisto e tudo. E já fiz isso há algum tempo. Eu defini mesmo qual é a metodologia que eu utilizo, que é discutível, portanto, não serve para todos. Mas serve para alguns olhar para ali e dizer, olha, esta ideia é boa, vou usar, esta vou adaptar. E tem lá, desde, por exemplo, quantas horas durmo, a que horas acordo, o que é que eu faço para manter o bem-estar, mas resumidamente eu posso tentar fazer aqui um apanhado, que é, por um lado, eu uso aquela metodologia que é, eu sei que vou passar por aquelas fases físicas e emocionais, de cansaço, de fases... correr a maratona, não é? Vamos chegar ali àquele muro dos 40 km. Àquela maratona. Defino pequenos objetivos e uso um Excel. Eu tenho uma matriz. E nesse artigo até depois posso meter essa matriz, que eu não coloquei na altura, mas posso meter lá uma matriz muito básica. Mas depois, o que é que eu faço? Faço um conjunto de coisas muito rígidas e não sei dali, que é, abdico de tudo aquilo que me rouba tempo e que eu posso abdicar. Não vejo televisão, redes sociais o mínimo, antes do confinamento, sei lá, se me convidavam para sair, zero, era quase como se eu tivesse imigrado, desapareço do mapa completamente. Portanto, não cedo a nada, portanto, é foco 100%. Depois, tirei hoje o Vasco das trincheiras, por isso é que, Vasco, estamos já com 120 pessoas a assistir, porque entretanto foram aqui a dizer assim, o Vasco raramente sai das trincheiras, deixa-me lá colocá-lo aqui. Vasco, para dizer, temos aqui gente da Alemanha, assim de fora do país, Portugal praticamente representado de norte a sul do país, está bem? Valência, Espanha, está cá o Flávio, temos aqui gente de Viana do Castelo, que não poderia deixar de ser. Boa. Temos aqui um bocadinho de tudo. E pronto, muita gente também a dar-te aqui também um enorme calor também com a presença deles, que também muito nos agrada. Sim, Vasco, tens de alguma forma seguramente um contributo extraordinário de também estimulares e influenciares aqui também a percebermos muitas das vezes todo este processo de construção daquilo que às vezes pode parecer uma verdadeira, digamos, projeto faraónico, mas que de alguma forma pode ter aqui um pouco com este, digamos, step by step aqui. Sim, aqui requer persistência, objetividade e saber quando temos de terminar. Portanto, do ponto de vista de execução. Depois, do outro ponto de vista, acho que é muito importante a pessoa encontrar mecanismos de equilíbrio. Ou seja, é importante, também é um processo de autoconhecimento, é importante conhecermos os nossos limites. Há um limite que a partir do qual o desgaste é tão grande que não é produtivo. Eu já passei por essa fase também, num dos livros, em que atingimos um cansaço tal que depois já nem conseguimos. E é importante conhecermos esse nosso limite. Se calhar alguns de vocês conhecem, por exemplo, eu estudei muitos anos à noite, portanto conheço um bocadinho bem os meus limites físicos e mentais, e já tive vários projetos que me exigiram bastante, mas mesmo assim com o livro, num dos projetos foi além daquilo que devia, e depois tive que parar algum tempo e depois retomar. Sim, mas ou seja, o que é importante é nós termos mecanismos de manter esse tal equilíbrio, que é, se calhar não estamos na nossa maior, portanto não estamos na maior liberdade, na verdade estamos confinados nesse projeto, mas mecanismos que permitem manter um equilíbrio que não desgaste o nosso bem-estar mental e físico, porque senão vai-se desgastando. Então, alguns mecanismos que eu utilizo, mas cada um pode adaptar, é
mesmo, normalmente começo a trabalhar 5 ou 6 da manhã, quando é com os livros. Eu, se pudesse, fazia isso sempre, mas não posso fazer sempre, porque às vezes dou aulas à noite em pós-graduações, por exemplo. Então, se fizer isso, depois não é justo, porque à noite vou ter menos capacidade em estar a dar aulas até às 11 da noite. Mas, quando estou nesses projetos, 5, 6 da manhã, para mim, é uma boa hora de começar. Atenção que eu mudei metodologia ao longo do tempo. Por exemplo, quando tinha 20 e tal anos, era ao contrário. Eu trabalhava bem até às 3, 4 da manhã. Alta produtividade, alta criatividade até às 3, 4 da manhã. Agora é diferente e, portanto, há pessoas que não podem ter sempre, se calhar, o nosso presidente, o Marcelo, se calhar, ele até diz que dorme pouco, trabalha até às tantas da manhã. Portanto, e ele tem 70 e tal anos. Se calhar há pessoas que ao longo da vida mudam a sua forma de trabalhar, foi o meu caso, não quer dizer que sejam todos. Temos que descobrir um processo de descoberta. Eu descobri que numa fase da minha vida trabalhava bem pela noite dentro, agora já não. Descobri que a minha maior produtividade está a partir das 5 da manhã, e até aquilo que se chama o Clube das 5 da manhã, um livro penso que do Robin Sharma, exatamente, e muitos empresários fazem isso. Eu, neste momento, gosto desse método, mas há 10 ou 15 anos não gostava e não resultava comigo. Agora comigo resulta. Comecei a trabalhar às 5 da manhã. Isto porque não há interrupções, pelo menos até às 9 da manhã, são 4 horas com interrupções zero. Aquelas 4 horas rende como 2 dias a trabalhar. Então, dos meus truques, quisermos assim chamar, é esse. Começar a trabalhar de madrugada, porque depois durante o dia vou ter sempre coisas, trabalho a delegar e coisas a fazer. Isso é inevitável. Mas já trabalhei muito. E depois o que eu faço é, por exemplo, quando calha no verão, às 8 da manhã, trabalho, por exemplo, das 5 às 8 ou das 6 às 8 e meia, vou dar uma caminhada mais ou menos de 30 minutos. É bom, contacto com a natureza. No sítio onde eu vivo estou próximo da natureza, o que é bom. Mas dar uma caminhada, caminhar ajuda muito a libertar a mente, a aliviar o stress e faz bem fisicamente. Dou uma caminhada e volto. Ou seja, mais ou menos a cada 3, 4 horas faço uma pausa. Essa pausa pode ser atividade física ou pode ser fazer simplesmente outras coisas que descansem um bocadinho desse foco excessivo. Para além disso, praticar desporto é importante. No meu caso, eu gosto de pratico yoga há 10 anos. Não sou nenhum yogi, assim, super pro. Pelo contrário, pratico yoga, mas sou extremamente banal, não faço nada de especial. Nem é tanto pela parte física. Aliás, olhando para o meu aparato físico, dá para perceber que eu, se calhar, não sou o que tenho mais destreza do yoga. Pois, o nosso exercício é o melhor, vá. Isso, exato. Mas faço já há muitos anos, por influência da minha mulher, que me levou a experimentar, e na altura eu pensei, eu disse para ela, sabes que eu não vou ter paciência para isso. E tive, e adorei, e até hoje. Faço yoga, pela parte mental, para mim, é fundamental. Ajuda muito a descomprimir a mente, dá-me ainda mais ideias, dá-me mais criatividade, durmo melhor, ando melhor. Portanto, é fundamental. É daquelas coisas que sei que é para o resto da vida, ajuda-me muito para o meu equilíbrio físico e mental, mas pode haver outras pessoas que não sejam yoga, seja a natação, seja andar de bicicleta. Há muitas pessoas que eu vejo aqui em Braga andam de bicicleta, que a mim não me puxa nada, andar de bicicleta. Hoje também um dos elementos também é a meditação. Acho que cada um tem que encontrar uma atividade física que lhe seja uma fonte de prazer e uma fonte de libertar a mente e o corpo, seja ela qual for. Portanto, no meu caso é o yoga, mas pode ser outro qualquer, não é? E caminhar. Eu gosto de fazer caminhadas na natureza também. Portanto, acho que cada um tem que encontrar isso. Se abdicar de aspectos para o equilíbrio físico, não vamos aguentar. E ninguém está interessado em ir até ao seu limite e depois não aguentar. Então, procurar um mecanismo de equilíbrio físico. Alimentação é importante, ter o mínimo de cuidado com a alimentação, não é? A hidratação, uma alimentação equilibrada, isso também é importante, e tento ter esse cuidado. Não sou fundamentalista ou levo tudo muito a rigor, não, às vezes também cometo excessos, mas tento manter mais ou menos o equilíbrio, portanto não ir para aquele facilitismo dos abusos, tento manter mais ou menos o equilíbrio dentro do possível. E, por exemplo, eu usava muito isso quando eu fazia viagens de avião muito longas para outros países. Tentava ter esse cuidado, beber muita água, levava frutas daquelas líquidas, e isso ajuda o corpo a ter um bocadinho mais de resistência. E também faço suplementos alimentares nessas alturas de maior desgaste para compensar esse desgaste que é inevitável, para minimizar esse desequilíbrio. E, portanto, para mim isso resulta. Portanto, sou focado, sou sistemático, sou persistente, consigo estar muitas horas a trabalhar focado naquilo, aproveito isso como um ponto forte e uso esta metodologia. Comigo resulta, e para este... Agora, estavam todos à espera dos segredos. Vasco, estavam todos à espera dos segredos que te colocam e que te fazem de ti uma verdadeira bookmaking machine, não é? Aliás, o Luciano, mais um dos nossos amigos também deste mundo,
vem aqui dizer aqui de água e vinho. Isto também já são... Eu com vinho trabalho bem. Aliás, eu lembro-me na altura, quando estou a escrever uns livros, às vezes ia comer ao domingo, íamos comer à casa dos meus sogros, e se eu bebia vinho, às vezes bebia, tipo, estava com eles, bebia, ia trabalhava ao domingo, obviamente, para os livros, não é? A tarde esquece, já não é produtiva. Não é beber uma garrafa, é beber um copo ou dois, já lá sai a minha produtividade. Para mim, álcool corta uma produtividade. Vasco, permite aqui partilhar com todos uma experiência vivida com o Vasco e com mais alguns amigos que estão aqui a assistir também. João Miguel, nem sei o que é que vais contar. E o Ivo Madaleno, e na altura também o José. Eu e o Vasco organizou há uns anos atrás o Dia Mundial das Redes Sociais em Braga. E fomos até Braga, eu e juntamente com outros colegas reunimos-nos e fomos viver uma experiência fantástica também de partilha também deste dia que se celebra a 30 de junho. Eu tive também uma dessas excelentes experiências de, em 2010, ter criado o primeiro evento do Dia Mundial das Redes Sociais, esse evento que passou a ser comemorado por todo lado, e numa dessas experiências que tivemos em Braga, e depois de uma jantarada maravilhosa à beira de uma mesa, vivemos um período onde o Meerkat e o Periscope estavam em grande pujança, ou seja... eu lembro disso, sim. E o Vasco disse um Periscat, não era? Eu lembro disso. Misturei Meerkat com Periscope. Já tinha bebido um copo ou dois. E eu disse exatamente. Eu lembro-me bem. Periscat. Também podia ser podia ser uma mistura de Periscope com Biscate, não é? Exatamente. Para quem não vai imaginando o que era o Meerkat, não existe. O Vasco daqui a mais uns anos irá escrever um compêndio sobre a pré-história ou a arqueologia digital para falar de alguns desses defuntos que alguns deles fizeram parte de alguns destes livros. Vasco, diz-me. No livro de Redes Sociais 360, na introdução, dei-me ao trabalho de fazer uma espécie de enquadramento que é aquilo que acabou e aquilo que foi transformado ou que foi adquirido para outras ferramentas que têm acontecido, uma espécie de histórico, digamos assim, que é engraçado. Era isso que eu te queria pedir. Portanto, esta nossa conversa já vai longa e continuo-te a dizer espetacular, porque temos aqui também, agradecer a todos, mais de 100 pessoas que estão a assistir nas diferentes plataformas. Muito me alegra e muito me satisfaz poder também brindar com o meu amigo Vasco este seu. Aliás, alguns há pouco, quando o Vasco estava a partilhar alguns dos seus segredos, estariam até um pouco estranhos a achar sobre o que é que estávamos a falar. Estamos à conversa sobre este livro. Vasco, gostava que desse aqui as últimas palavras também para as pessoas que aqui estão. Alguns, felizmente, já também aqui, a Rufina e outros que partilharam também aqui esta questão a ler, leitores aqui do teu livro. Vasco, em linhas gerais, o que é que este livro trata? O que é que as pessoas podem esperar para além da extraordinária tabela periódica que criaste para este livro, tabela periódica com os elementos fundamentais os elementos químicos fundamentais que criaste, mas, resumidamente, explica um pouco às pessoas que aqui estão quais as linhas orientadoras aqui, como é que este livro está estruturado e organizado, e já coloquei também o teu site, vou colocá-lo outra vez mais, para que as pessoas possam, quem quiser adquirir, também este incrível manual. Sim, olha, a tabela periódica é no outro livro, no Marketing Digital de A a Z, curiosamente, e de facto é daquelas coisas que as pessoas têm achado imensa piada. A tabela periódica, ao contrário do que eu pensava, eu fiz aquilo um fim de semana, portanto, fim de semana mesmo. Assim. Surgiu a ideia, comecei a rabiscar no papel. Eu tenho muitos rabiscos no papel e tenho guardado porque tudo o que são partes gráficas eu faço um rabisco no papel, depois mando ao designer e ela transforma aquilo na ideia que quero. E estava a pensar aqui assim, eu gostava de fazer uma tabela periódica e comecei a montar. E saiu no fim de semana. Estava inspirado. Se não tivesse inspirado, ia levar meses a fazer aquilo. E correu bem. Sobre o Redes Sociais 360, o que é mais interessante e a quem é que se dirige? O capítulo de estratégia de redes sociais
na minha opinião, é uma base muito sólida, são alicerces muito bons e é intemporal, o que lá está. Capítulo de estratégia de redes sociais. Tem um capítulo antes que é o mundo social media. Este livro tem uma particularidade que é um jogo também. Existe um conjunto de desafios que são lançados ao longo do livro, existem quiz, existe pontuação, e a analogia deste jogo é como uma viagem pelo universo social media, precisamente. E, portanto, o livro é um jogo, um pouco também faz-me lembrar, na minha infância havia, não sei se te lembras, mas havia livros que se jogavam com os dados e a história ia jogando de acordo com as páginas que nós saltávamos. E não é bem esse o conceito é, há desafios, há um jogo, a pessoa não tem que jogar em todas as redes sociais, joga naquelas que quiser, e para além da estratégia, que tem desde métricas, desde características técnicas, como definir a estratégia, tem, por exemplo, tem duas coisas excepcionais que só este livro é que tem um checklist para criar uma estratégia, e depois tem um checklist do gestor de redes sociais, em que quais são as coisas que o gestor de redes sociais tem que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Esses dois checklists valem ouro, são muito interessantes, são um capítulo de estratégia. Tem influenciadores, etc. Depois o capítulo de conteúdos também está muito sólido, também é intemporal, para criar conteúdos desde o mais simples ao mais profissional. E depois tem um capítulo para cada rede social fundamental, digamos assim, não é? Portanto, do Facebook, do Instagram, do YouTube, LinkedIn, Tumblr, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Pinterest, anúncios, Facebook e Instagram. E, portanto, acaba por passar em todas as áreas. Não é um livro avançado, portanto, é um livro com 500 e tal páginas, mas não é avançado porque é um livro de consulta. Provavelmente vai precisar de ler o capítulo de estratégia e conteúdos. E depois vai escolher quais são as plataformas sociais que vai estar presente e vai ler aqueles capítulos. Os outros não precisa de os ler, a não ser que tenha curiosidade. Portanto, diria que é como muita gente costuma chamar a Bíblia. Há quem lhe chama a Bíblia de redes sociais ou chamam-lhe o manual de combate, como existe a fins militares. Portanto, é algo que nós consultamos, aquilo que precisamos. Exatamente, ou seja, da mesma forma como hoje o advogado tem o seu livro de leis colocado na sua secretária, hoje qualquer profissional de marketing digital também o tem, seja para assuntos, obviamente, mais de tecnicalidades, mas, como tu falaste muito bem, até porque foi uma pergunta que também foi colocada aqui sobre, digamos, o período temporal de validade do livro, e ele, efetivamente, embora algumas áreas possam perder com o tempo alguma dessa validade, o capítulo de estratégia e conteúdo acabam por ser intemporais, como tu disseste. Esses são intemporais, sim. E depois, também já agora há uma outra particularidade, e posso dizer pela experiência, tendo em conta a outra edição que foi em 2016. Há plataformas sociais que não desatualizam muito. Quais são as que desatualizam mais? E há plataformas que têm ciclos claros. Facebook e Instagram, esses claramente se desatualizam mais, porque estão sempre a mudar. Por exemplo, o LinkedIn, e tu saberás melhor que eu, tem ciclos, não é? Normalmente a cada 2, 3 anos fazem uma reformulação um bocadinho mais profunda. Mas o LinkedIn não muda assim com tanta frequência, agora está a mudar mais até, não é? Mas por norma não tem transformações muito profundas, tem um ciclo. O YouTube também tem mais ou menos um ciclo de 2 a 3 anos. O Pinterest também. O Tumblr pouco mudou nos últimos anos. O Twitter também. Quase todas as plataformas têm um ciclo de 2 a 3 anos, até porque não é viável estarem constantemente a mudar. Só no ecossistema Facebook é que isso acontece, não é? E, portanto, é precisamente a periodicidade que nós temos entre livros, que são mais ou menos 3 anos, para dar tempo em que, de repente, a plataforma está totalmente diferente e há uma reformulação do livro. De qualquer modo, nós vamos fazendo pequenos updates sempre que há novas impressões. Por exemplo, chegou-nos hoje mais uma grande encomenda dos livros Redes Sociais 360, em que sempre que há novas impressões, fazemos pequenos updates de coisas que detectamos e que vamos ajustando. Mas, normalmente, não há grandes mudanças num período de 1 a 2 anos. Normalmente é um ciclo de 2 a 3 anos. E nessa altura nós fazemos uma nova edição. Resta-me, estou a querer de alguma forma dar por encerrada esta sessão de hoje, que teve hoje aqui o Vasco Marques como meu convidado, numa sessão que muito me alegra de ter recebido, digamos aqui, a grande participação em massa, quer pelo Facebook, LinkedIn e YouTube. Esperar e lançar-vos o desafio para adquirirem este incrível manual. Podem visitar a página do Vasco, e vou colocar aqui também, já coloquei, vascomarques.digital, para poderem também aqui chegar com mais informações sobre o livro do Vasco e poderem adquiri-lo até a um preço, eventualmente aqui mais convidativo que aquele que é feito tipicamente em livraria. E, portanto,
lançar aqui o desafio para que possam, de alguma maneira, também desenvolver aqui essa vontade de querer conhecer um bocadinho mais, de querer explorar também premiar e honrar aqui este extraordinário contributo do Vasco. Vasco, a ti resta-me agradecer-te muito esta participação, continuar a desejar-te aqui e continuarmos de alguma forma também a preservar aqui a nossa amizade, continuar a assistir também aqui a estes teus incríveis lançamentos editoriais. Já sabes que do meu lado estou aqui neste momento a perder-te, estou a ganhar em filhos, estou a perder em livros. Portanto, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Que também são grandes projetos, muito desafiantes. E, só sabe quem os tem. São desafiantes e gratificantes, que nos faz crescer muito também. É verdade, portanto, é muito gratificante. Aqui também a dar-te um beijinho especial. É verdade, são muitos anos aqui para quem não 10 anos, é verdade, sim, eu conheço a Ana Mendes também para aí há uns 10 anos, como a ti também, mais ou menos. Exatamente. Andamos neste mundo já há muito tempo também, é verdade. Aqui tem estado nesta jornada longa. Desejar-vos a todos, então, uma excelente tarde. Para quem quer, na quinta-feira, estarei aqui também à conversa com um outro autor. Na quinta-feira, pelas 18 horas, tenho aqui o livro do Carlos Manuel Oliveira. Vamos falar. Olha, é da mesma editora. Sobre digital, às 17 horas, com o Carlos Manuel Oliveira. Vamos falar e sim, vamos oferecer um livro aqui nessa mesma sessão, portanto não perca. Vou continuar aqui a brindar-vos com o que de melhor se escreve em Portugal. Vamos premiar e honrar estes autores que vão procurando também deixar um legado através da escrita e convidar-vos também a adquirirem um livro, a poderem também ler e continuarem aqui atentos e a acompanhar tudo isto. Votos de uma excelente tarde para todos, sejam felizes, como dizem os outros. Vasco, um grande abraço para ti, grato, voltamos a ver seguramente aqui nos próximos muito tempos. Muito obrigado por tudo e a gratidão e admiração também pelo teu trabalho, o teu grande percurso que tens feito e o contributo que tens dado a Portugal também na área digital. Tudo bom para vocês, forte abraço para todos, vamos nos despedir, eu e o Vasco, para um até já.